Graça e paz vão ser multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento tão especial onde queremos meditar sobre a palavra de Jesus, essa parábola que foi contada por ele sobre o semeador. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa parábola, que é conhecida como parábola do semeador, também poderia ser chamada de parábola da semente ou parábola do solo. Ela é uma das histórias mais bonitas que Jesus conta e mais conhecidas, uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia. E interessante é o momento em que Jesus está contando essa parábola. Jesus está no auge do seu ministério terreno. Ele fazia várias pregações, dava muitos ensinamentos, fazia muitos milagres e os textos anteriores dizem que as multidões se aglomeravam para ouvir Jesus. E naquele momento de auge, de oba-oba, de repente ele conta essa parábola que, se a gente analisar bem, parece que tem assim um pequeno tom melancólico. O semeador é Jesus, é Deus. A semente é a palavra de Deus. E de repente a gente vê que essa semente é semeada e ela encontra 4 tipos de lugares diferentes onde ela cai. Caminho duro, socado, pisado, à beira do caminho. Ela não tem como germinar, vem as aves e a comem. A segunda parte cai no meio dos espinhos, numa rocha, num terreno rochoso e tem pouquinha terra. Ela nasce, mas o sol vem e seca porque a raiz não encontra profundidade. A terceira parte cai e nasce bonita, vem, mas ela está no meio dos espinhos, os espinhos também nascem, cresce, sufocam e matam a plantinha. E só a quarta parte encontra a terra boa e essa sim então cresce e aí produz a 100, 60, 30 por 1. E a gente vê que é assim, é no mundo, aqui está representada toda a humanidade. Quão poucos são os que creem. E por isso parece que é assim, um certo tom de tristeza, um certo tom de melancolia, ou diríamos, realidade. Mas é assim. Entretanto, o semeador não para. Ele não cessa de semear. Ele continua semeando. E Deus continua semeando enquanto houver vida aqui na terra, através da sua igreja, porque Ele sabe que sempre haverá terra boa, solo produtivo. Acabamos de ler no texto de Isaías, no Antigo Testamento, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela encontra terra boa. E ali ela produz aquilo que apraz a Deus. Claro que existem muitas vozes, depende daquilo que nós ouvimos. Desde pequeno a gente, às vezes até o próprio pai, a própria mãe, né? Dentro de casa a gente ouve vozes que dizem: ei, isso não vai dar certo. Ei, cara, tu não vai dar em nada. Ei, tu é feia, tu é magra demais. Ei, cabelo feio. Ei, tu é desengonçado. Ei, cara, tu está estudando, tu é burro, tu não vai passar, tu não aprende nada, teimoso. Sempre tem as vozes que empurram a gente para baixo, que desanimam a gente. Mas também tem aquelas vozes que dizem: vai lá, vamos lá, tenta de novo. Cara, não é nada disso, acredita? Você consegue. E assim é na nossa questão espiritual. O diabo fica o tempo todo dizendo: não vai dar certo, cara, isso não é para ti. Não perde tempo com isso. Ele é o acusador. Olha, tu está errado, tu não presta, tu vai para o inferno. Ei, cara. Só que do outro lado tem Jesus, que é o intercessor, que intercede por nós, que é o nosso advogado, e diz: ei, vamos lá, tu é fraco, tu é pequeno, tu cai, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te abraçar, vamos junto, não larga da minha mão, segura com fé, cara, vamos lá, um passo de cada vez para frente, para o alto, e vamos lá. E assim a semente vai sendo lançada e a gente tem que descobrir que tipo de solo a gente é.
Qual a voz que a gente está ouvindo? Queridos irmãos, existe muita terra que é solo socado, que é caminho muito movimentado, uma rua muito usada. Ela não tem um instante de quietude, de paz, sempre está a serviço, ocupado demais, muito trabalho, muitas tarefas, não tem tempo para ser lavoura. Na verdade, é uma estrada que será encontrada vazia quando cessar o trânsito nessa vida. A semente que cai à beira do caminho ela é comida pelos pássaros, que aqui é representado pelo diabo, pelas tentações. São aquelas pessoas que não têm tempo para Deus, sempre estão ocupadas com os afazeres da vida, os trabalhos, as diversões, as coisas que tem que não tem tempo para Deus. Eu não quero crer. São aqueles que não querem entender a palavra e não compreendem, diz Jesus. O segundo solo da rocha, geralmente sobre as rochas tem um pouquinho de uma pequena camada de terra. Às vezes a gente vê até em cima de prédios abandonados, né? Os passarinhos levam uma sementinha, nasce um pouquinho, nasce alguma coisa, mas não chega a ser uma grande árvore que vai produzir frutos. São as pessoas que se sentem atingidas pela palavra, mas apenas emocionalmente. É a palavra que tocou a ferida, houve um momento de comoção, de tristeza, de alegria, foi para mim, mas não houve uma conversão. A rocha não permite que a raiz penetre. O fator emocional atingido pela pregação, pela bela música, pelo grupo de teatro, pela oração, pelo acolhimento, trouxe euforia, mas apenas momentâneo. Não houve arrependimento, não houve uma contrição, uma tristeza diante de Deus pelos pecados vividos. E sem contrição, o Espírito Santo não pode produzir a conversão. E é por isso que Jesus diz que nesse terreno rochoso, onde a semente até cresceu, a pessoa até se alegrou, ficou entusiasmada, mas aí quando veio a perseguição, a zombaria, ele está perdendo tempo, indo na igreja, questão de fé, o que é isso, cara? Larga disso. Aí secou, não tinha raiz. O terceiro é aquele solo que tem espinhos. São os corações que receberam a semente e ali tinha terra boa. A semente cresceu, só que tinha muita outra semente semeada junto também. Sementes de espinho. São aquelas pessoas que se tornam cristãs, que ouvem o Evangelho, que sabem que estão magoando Deus com seus pecados, mas não querem largar. E acham que pode continuar dos dois lados. É como aquela história que eu já contei para vocês do cidadão que numa noite de tempestade estava voltando para casa e ele tinha que passar numa pinguela, uma pequena pontezinha de madeira por cima de um rio, num precipício, e chovia e balançava, e ele ficou com medo, e aí ele orou a Deus dizendo assim: Senhor, Tu és bom, cuida de mim, eu confio em Ti. Aí eu olho para baixo, os raios, aquilo balançando, e disse: Ei diabo, mas Tu não é ruim não, tá? Não dá. Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores. A gente sempre vai dar primazia a um deles. Jesus fala nos espinhos como cuidados da vida, deleites, ou seja, os prazeres e as riquezas. São três fatores que mostram a indisposição de renúncia para certas coisas que a gente não quer, e então Cristo acaba ficando de lado. Os espinhos nos espetam com dúvidas, medos, que não são questões intelectuais, mas são pecados. Eu não quero perder isso, eu tenho medo de perder isso, eu quero continuar, porque me dá prazer, me dá uma alegria momentânea. E fazem com que a semente não produza frutos e acaba morrendo.
mas tem o solo bom. Aqui se trata das pessoas que não apenas ouvem, Jesus diz, são aqueles que ouvem e guardam a minha palavra no coração, ou seja, ouvir, guardar, viver e praticar. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e se sentem entristecidas pelo seu pecado. E então se agarram a essa graça que Deus oferece a Jesus e diz: eu quero esse perdão para mim, eu quero essa mudança de vida, essa metanoia, eu quero essa transformação. E então sentem a contrição, a tristeza pelo pecado e arrependimento sincero, buscam o perdão e buscam forças em Deus no dia a dia para vencerem as provações, as tentações que vão continuar acontecendo enquanto houver vida. E vive uma vida de gratidão, de transformação, de testemunho, produzindo a 30, 60, a 100 por ano. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos fazer um severo exame para descobrirmos a quais pássaros, a quais espinhos e rochas e a quais leviandades da nossa vida nós estamos nos expondo e que muitas vezes estão sufocando e matando o frutificar da palavra de Deus em nós. Quais são os poderes perigosos, modismos, ideologias na minha vida que querem me confundir e me tornar improdutivo na seara do Senhor, acabando com minha fé e me levando para o inferno? Precisamos, o quanto antes, eliminar as ervas daninhas e tudo aquilo que o diabo usa para nos afastar do nosso bom Deus. E sempre saber que o problema não está no semeador. Ele é perfeito. O problema não está na semente. Ela é pura. O problema sempre está no tipo de sol. E aqui nesse momento, porque fica muito fácil a gente olhar e dizer: poxa, aquele ali é caminho duro, aquele ali é rocha, aquele ali é terreno de espinho, aquele ali é terra boa, quando a gente olha para fora. Mas eu quero fazer uma outra provocação para cada um olhar para si nesse momento. Todos estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, somos terra boa, mas quantas vezes nós, se formos sinceros no exame, vamos ver que nós também temos um coração que em diferentes momentos assemelha-se aos 4 tipos de sol. Às vezes nós estamos cheios de maldade, ódio, raiva, ganância, vaidade, cobiça, rancor. Não queremos ouvir a palavra de Deus, queremos seguir a nossa palavra. Somos arrogantes, não escutamos ninguém, não seguimos os planos de Deus, só a nós mesmos. Somos um solo duro e a semente bate. Hoje não está para mim. Somos o primeiro tipo. Quantas vezes nós somos rasos? Nós ouvimos, acreditamos, nos emocionamos, rimos, choramos, enquanto estamos aqui dentro. Mas depois, quando chegamos lá fora, nada mudou no nosso viver. Falta compromisso com Deus. Somos rocha, não temos profundidade na raiz. Frequentemente, nós consumimos coisas triviais, somos atraídos pelos cuidados do mundo, pelos deleites da vida, as fascinações da riqueza, que também sufocam o produzir frutos da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos desmotivados com a fé, com a nossa religiosidade, a nossa intimidade com Deus e, vou dar um tempo, vou ficar em casa. Não é mais prioridade. Os espinhos, pouco a pouco, vão sufocando a fé. E a gente precisa acordar antes que ela morra. Graças a Deus que Ele não desiste de nós. E Ele continua semeando, Ele continua mandando a palavra toda vez que ela é pregada, toda vez que ela é lida, toda vez que eu ouço uma música
de louvor, de adoração, toda vez que eu recebo pelo celular, pela internet, uma pequena mensagem dizendo: Deus te ama, Deus não esqueceu de você, e realmente Ele te ama e não se esqueceu de você, e está te dando uma chacoalhada, uma mexida para dizer: ei, que tipo de solo é? Que tipo de voz tu está ouvindo? Que te põe para baixo, ou a minha voz que quer te levantar e que quer te levar para o alto? E Ele continua adubando essa semente que está germinando através da palavra e dos sacramentos, porque Ele espera que os frutos apareçam, os frutos de fé, de amor, de bondade, de confiança, de justiça, de longanimidade, de paciência, de domínio próprio. Os frutos da fé que o Espírito Santo produz em nossos corações. Que todos nós sejamos terra boa. E que todos nós, nesses momentos em que a gente sofre a tentação para que o nosso coração mude de tipo de solo, que nós sejamos fortes. Que nós peçamos em oração a Deus: Senhor, fortalece a minha fé. Não é vergonha pedir mais fé. Quantas vezes os discípulos disseram: Senhor, fortalece a minha fé. E a gente tem um emocional. A gente não está sempre para cima. A gente precisa abrir o jogo com Deus. A gente precisa abrir o coração. A gente precisa dizer: eu sou fraco, eu tenho muitas tentações, eu tenho muitas coisas que me prendem a um descaminho. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser melhor. Eu quero ser melhor diante de Ti. Eu reconheço todo o Teu amor, tudo que Tu me dás, tudo que eu sou, eu tenho apresento a Tua mão. O perdão dos pecados, a garantia do céu, tudo é presente. Eu quero viver isso no dia a dia. Me faz ser forte, porque eu por mim sou fraco. Mantenha-me fiel, como terra boa e produtiva. Eu quero finalizar essa mensagem com uma pequena oração. Eu não vou fazer aqui como oração, eu vou lê-la e gostaria que todos prestassem atenção. Essa oração faz muito sentido para mim, e eu acho que para cada um de vocês. Ela foi escrita por um teólogo muito importante na história da igreja, um grande filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, e diz assim: nós temos nosso tesouro em vasilhas de barro, mas Tu, ó Espírito Santo, quando Tu vives em um ser humano, Tu vives em alguém que é infinitamente abaixo de Ti, Espírito de santidade. Tu vives no meio de impureza e corrupção, Espírito de sabedoria. Tu vives no meio de loucura, Espírito de verdade. Tu vives em alguém que está em si mesmo iludido com os prazeres. Ó, continua morando lá. Tu não buscas um lugar desejável para morar, pois tua busca seria em vão. Criador e Redentor, continua morando lá. Que um dia tu possas finalmente estar satisfeito, contente pela moradia que Tu preparastes em meu coração, imprudente, enganoso, impuro. Purifica meu coração e faz-o fiel a Ti sempre.